É sobre isso que queremos refletir nessa noite, sobre um novo endereço. Quando mudamos, claro que sempre há a expectativa do novo endereço, mas o novo endereço proposto aqui é o do nosso Senhor. E assim eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, lá no finzinho do Novo Testamento, capítulo 13, verso 14. Hebreus, capítulo 13, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Mais uma vez, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Oremos. Pai, continua a nos inspirar agora na Tua palavra e fala a todos aqui e a cada um, em nome de Jesus. Amém. Carta aos Hebreus é uma carta fascinante, vale a pena ler ao chegar em casa. Não são muitos capítulos, apenas estes 13. E foi escrita ao povo judeu, que estava se convertendo ao cristianismo. Havia ainda algumas dúvidas, algumas questões, e essa carta vai como que dando luz a algumas coisas que estavam meio confusas. Sobre sacrifícios, vai explicar que Jesus Cristo foi o último e definitivo sacrifício feito. Sobre sacerdotes e sumos sacerdotes, vai dizer que Jesus Cristo é o sumo sacerdote eterno. Sobre a palavra de Deus, ela vai falar que ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. Como também vai dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Traz no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé, daqueles que fizeram a obra do Senhor acontecer. Mas ele vai apontar unicamente para Jesus Cristo. Chegando no final da carta, vai se dando vários exemplos práticos e conselhos úteis para a vida. Insisto, vale a pena ler. Mas nesse verso 14, meus irmãos, ele fala claramente que não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos outra. Em outra versão pode ser até compreendido: não temos aqui um endereço permanente, mas buscamos outro que há de vir. E ele, claro que não estava falando de endereço geográfico ou CEP humano, falava da eternidade no céu. Meus irmãos, o que esse texto mostra é que somos peregrinos aqui, mas iremos para o novo lar lá. Isso que mostra, estamos neste mundo aqui como peregrinos, ou seja, como viajantes, ou talvez a melhor tradução seria passantes. Estamos passando por aqui até chegar no destino final. Mas enquanto estamos aqui, temos responsabilidades, obrigações e muitos afazeres. Jesus mesmo vai listar alguns deles, como veremos adiante. Vivemos, meus irmãos, em direção a um novo endereço, cada dia mais perto deste novo endereço. Quando mudamos para um lugar melhor, é sempre muito bom. Quando mudamos para um lugar, e muitas vezes aqueles que saem do aluguel e vão para a sua casa própria, e a satisfação que é de ter o seu cantinho ali, de ter o seu endereço. E aquele novo endereço, ele cria algo de especial na vida de quem vai mudar. E é essa ardente expectativa, meus irmãos, que queremos ter também quando falamos da eternidade em Cristo Jesus, que é do que o texto trata. Primeiro, precisamos entender a seguinte pergunta: ainda por aqui? Sabe quando a gente encontra alguém que sabemos que vai mudar, e encontramos na rua e perguntamos: ainda por aqui? E a pessoa vai dizer os seus motivos de estar por aqui. Vamos ver o que a Bíblia diz dos motivos de estarmos
aqui, nesse tempo. Vamos lá. Primeiro, Jesus Cristo veio ao mundo, ele entrou nas cidades, ele entrou nas casas, almoçou com as pessoas, ele viveu o dia a dia, ele abriu mão de ser igual a Deus e veio ao mundo. Filipenses nos mostra claramente isso. E veja, meus irmãos, que quando ele fez isso, e ele deixou bem claro, nós não vivemos fora do mundo. E isso é um erro que muitos cometem, de achar que neste tempo e agora podemos viver fora. Não podemos, estamos aqui muito inseridos nele, mas com Cristo somos peregrinos. Estamos aqui, mas não somos daqui. Mas enquanto estamos, atentem. Primeiro, Jesus nos mostra o que fazer: ir por todo o mundo. Mensagem óbvia, mas que deve ser repetida, e anunciar o evangelho da salvação, que ninguém tenha dúvida disso. Conheço muita gente que no período da adolescência e juventude ainda pergunta o que eu vou fazer quando crescer. O crente tem que estar isso na ponta da língua, e por todo o mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo que Jesus mandou ensinar. Então, você já tem muito o que fazer, acredite. Segunda coisa que o próprio Senhor Jesus nos diz é que nós devemos ser testemunhas de Cristo. O que ele fez, o que ensinou, como transformou, que ele morreu e que ressuscitou. A palavra mártir significa literalmente testemunha. A testemunha é aquele que vê, ouve e transmite aquilo que vê e ouve com a maior fidelidade possível. Fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus neste tempo, aqui e agora. Também somos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Não é apenas a organização Embaixadores do Rei que deve fazer isso. Todo crente é um embaixador de Cristo. Aonde um crente está, Cristo está ali também. A igreja está ali também. Às vezes o lugar pode não ser agradável, nem bom, e em momentos de dificuldades. Pode ser no meio de uma guerra, ou pode ser num shopping. Quem está lá em Cristo continua e é embaixador do nosso Senhor. E na guerra falará da diferença, na paz dirá o que é preciso, no shopping testemunhará do que Jesus fez na sua vida e aonde estiver também. Por isso, somos embaixadores de Cristo, anunciando boas novas de salvação, indo onde Jesus não pôde andar fisicamente, mas você pode. Também ele nos manda ser sal e luz. Aqui, sal e luz. Se a gente pudesse medir a intensidade do sal na sua vida, ou se nós pudéssemos medir a intensidade da luz que brilha na escuridão, qual seria o resultado na sua vida? Jesus Cristo, logo no início do Sermão do Monte, ele vai dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal é para salgar, senão joga fora. A luz é para iluminar, senão de que adianta? Sal e luz. Os cristãos verdadeiros, fiéis e reais impactam a sociedade desde o início da história da igreja. Impactam onde estão, como estão, a forma que fazem, que reagem, a forma de dizer sim e até a forma de dizer não. É assim que tem sido e é assim que tem que ser. Meus irmãos, ir por todo o mundo, ser testemunha, ser embaixador, ser sal e luz. Por isso estamos aqui.
Na oração sacerdotal de Jesus em João 17, há um momento em que Jesus vai dizer assim: Senhor, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Complicado, principalmente quando passamos das tribulações que fazem parte da vida, que ninguém aqui está isento. Ninguém fragilizado na saúde ou doente de uma forma tão forte possa simplesmente estar cantando com alegria, meus irmãos. Não é assim que funciona, não é assim que deve ser. Estamos vivendo um mundo tenebroso, como sempre o foi. E se você acha ruim esse tempo, tenta voltar 2000 anos atrás, para você ver o que era tempo ruim. Sem água tratada, com uma expectativa de vida de em torno de 30 anos de idade, com o mínimo de civilidade em todas as áreas e em tantas outras coisas. Sim, mas a igreja permaneceu firme lá, naquele tempo, e pode também fazer isso. Nos 3 primeiros séculos da igreja, para ser um cristão, tinha que pagar um altíssimo preço. É chamado a Era dos Mártires, os 3 primeiros séculos, 300 anos de igreja. Foi um dos períodos que a igreja mais cresceu na história, e cresceu sem tecnologia nenhuma, sem internet, sem som, sem templos. Sabe como ela crescia? Pelo poder de Deus, de boca em boca, de vida em vida. Era proibido se reunir, se reuniam escondidos. Não havia templos, iam para as casas, ou mesmo para as catacumbas. Eles não podiam pregar em alta voz, mas podiam falar baixo. Eles não podiam cantar como nós fazemos agora, com grande alegria e devoção, mas eles podiam sussurrar louvores a Deus. As suas orações muitas vezes tinham que ser silenciosas, e quando vinha a perseguição, as lágrimas eram suas orações. Eles eram confrontados com a verdade para negarem a Cristo, e não negavam o Evangelho. Viviam como um crente deve viver hoje ainda. Por isso, nos dias de hoje, meus irmãos, não é apenas uma obrigação ser um cristão. Na forma como a Bíblia nos diz, é dever amar, perdoar, ajudar, fazer diferente, ouvir, ser companheiro. Meus irmãos, é interessante pensar que aqueles mártires do passado, e hoje também, pode-se dizer, de que eles estavam aqui, mas eles não eram daqui. E hoje, será que nós podemos dizer a mesma coisa de nós? Estamos aqui, mas nós não somos daqui. Mas enquanto isso, e se perguntarem por nós, ainda por aqui, possamos dizer: sim, ainda tem muito o que fazer para o nosso Senhor. Entre cá e lá. É claro que quando essa carta foi escrita para um povo num lugar, numa região. E veja, era um lugar, havia casas como hoje, fronteiras, mas estava se falando muito do lá, de outro lugar. A igreja vive exatamente aqui, entre cá e lá. É importante lembrar disso, meus irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 11 de Hebreus, mais acima, e falava assim: que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Abraão, quando foi chamado, ele foi peregrino a sua vida toda. O povo de Deus foi peregrino, e nós aqui estamos, também somos. A sensação, meus irmãos, talvez seja aquela bem parecida com quem já viajou e foi para um lugar para descansar, um lugar gostoso, aprazível,
Mas não sei se vocês já tiveram essa sensação, e eu tenho muito. Apesar do lugar ser espetacular, é tão bom voltar para casa. É o nosso colchão, que tem a nossa forma de deitar, é onde estão as nossas coisas, onde a gente sabe onde joga roupa, é a nossa casa. É assim que um crente se sente, estando aqui. Sabemos que tem um lar, e vai ser muito bom chegar lá, porque nós conhecemos o dono, nós conhecemos cada canto, e vale a pena viver lá. Temos aqui responsabilidades, Jesus nos deu, mas nós também temos a promessa que Ele mesmo também deu. Lá em João 14:21 está escrito: pois vou preparar-vos lugar. Jesus tem preparado um lugar para cada um de nós. Tudo tem o seu tempo próprio, mas até lá, nós que cá estamos, vamos viver o que Ele nos apresentou. E então, precisamos tratar do novo endereço. Se estamos aqui por um tempo, temos uma morada eterna em outro tempo. E veja a descrição dela. Quando abrimos o livro de Apocalipse, meus irmãos, lá no finzinho, no capítulo 21, a última visão que o apóstolo João tem é extraordinária. Ele vai falar a respeito de um novo céu e uma nova terra. Ele vai ver ruas de ouro, paredes de pedra preciosa, tantas coisas, anjos, e falando e ensinando cada vez mais, e vai dizer assim: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E vai descrevendo o que ele estava vendo. Mais adiante, então, meus irmãos, ele vai dizer assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, porque para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E ele começa a ver tudo o que acontece ali naquela cidade, e ele fica em estado de graça. Essa talvez seja a melhor forma de tratar a visão de João. Mas quando João recebe esta visão, meus irmãos, ele não vai escrever para uma igreja forte, reunida num lugar bonito. Ele vai escrever para uma igreja que estava sendo perseguida por pessoas que estavam perdendo a esperança, seus bens, suas vidas. E sabe o que esse texto fez no coração deles? Assim como João contemplou o céu e sorriu, cada vez que era lida esta carta no livro do Apocalipse, meus irmãos, a igreja que era perseguida também sorria. Sorria porque sabia que havia um outro endereço que valia a pena morar. Sabia que havia esperança, meus irmãos. E isso precisamos ter para o próximo ano, este ano, e por toda a nossa vida. Porque aqueles que creem no Senhor Jesus e vivem de fé em fé, certamente têm esperança neste tempo e na eternidade. Esperança que nos move, esperança que nos ergue, esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. De tempos em tempos, precisamos falar sobre esse novo endereço. De tempos em tempos, precisamos lembrar a todos aqui que este tempo, por maior que seja aos olhos humanos, é bem curtinho.
E vamos aproveitá-lo, porque o Senhor nos ensinou a fazê-lo. Mas vamos viver de tal forma que quando chegar a hora e nós formos chamados, ou o Senhor Jesus voltar, simplesmente vamos continuar a viver como temos feito agora na presença do Senhor. Em Cristo estamos aqui, por Cristo vamos para lá. Em Cristo temos muito a fazer, por Cristo está assegurado o nosso lugar. Em Cristo prosseguimos, por Cristo vencemos. Em Cristo estamos e moramos aqui, por Cristo já temos um novo nome, um novo endereço, um novo lar. E por isso, esta nossa cidade, aonde estivermos aqui, é temporária, pois chegaremos na morada da eternidade, logo lá. Que Deus nos abençoe e nos faça viver assim como Ele nos ensinou. E se porventura você ainda não havia tomado uma decisão ao lado de Jesus, eu gostaria de convidar que você a tome hoje ainda, porque esta morada celestial há um único pré-requisito para chegar lá: crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E essa morada é um lugar especial que começa aqui e chega muito além. Por isso, aceite a Jesus, não saia daqui sem Ele. Vamos ficar de pé e vamos